Eu sou o pastor Leônidas Guedes, estou aqui com o pastor Ranieri Salles, o tradutor do Manual da Igreja para a língua portuguesa. Estaremos aqui juntos oferecendo a você um curso completo sobre os 15 capítulos do nosso Manual da Igreja. Este é um assunto que interessa a todos nós, porque o manual foi feito para a igreja em todas as partes da nossa terra. Tudo bem, pastor? Pastor Leônidas, Tudo bem? meu amigo, que prazer estar aqui com você. Temos um grande desafio, né, que é abordar os 15 capítulos do Manual da Igreja e atualizar as pessoas aí das mudanças do manual e aqueles pontos principais, né, aquelas perguntas mais intrigantes e mais frequentes a respeito do manual, dos procedimentos da igreja. E eu espero que seja um material realmente muito útil para todos que vão nos acompanhar nessa nossa jornada que começa agora. Legal. Ranieri, a primeira pergunta que eu faço para você, nesse estudo do primeiro capítulo do Manual da Igreja, por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um manual? Bem, cada pergunta que você me fizer, evidentemente isso aqui foi preparado um roteiro, né, buscando as perguntas mais frequentes, eu vou sempre responder com o próprio texto do manual, né? Então, a essa primeira pergunta, a resposta é muito simples e direta. A Igreja Adventista tem um manual da igreja, porque Deus é um Deus de ordem. Legal. É o que está aqui, né? As Escrituras afirmam tudo seja feito com ordem, com decência e ordem. Então, qual é a ideia do manual da igreja? A Igreja Adventista é uma igreja mundial. Imagine só as diferenças de culturas, de costumes, as diferenças tão profundas que há nas diversas regiões ao redor do mundo. Aqui mesmo no Brasil, cada uma das nossas regiões praticamente é um país com cultura, com tradições diferentes. Então seria muito arriscado se a igreja não tivesse uma norma de procedimento unificada, que cada uma dessas culturas começasse a ter práticas que pudessem se desviar, não é, dos princípios originais. Então, o Manual da Igreja tem o objetivo, né, de unificar essas práticas, esses procedimentos eclesiásticos, para que a igreja permaneça em unidade. Então, agora me surgiu uma questão aqui interessante. A Igreja Adventista, ela foi organizada em 1863. E desde quando nós temos o Manual da Igreja? Porque nós temos essa versão atual. 2022. E desde quando nós temos como igreja um Manual da Igreja? Você lembra que no começo do Adventismo, né, aqueles primeiros membros da igreja, os primeiros líderes, eles tinham vindo de diversas organizações e havia um receio, né, no meio da igreja de que esse novo movimento, né, que nasceu de forma profética, voltasse a se apegar à institucionalização, ficasse demasiadamente institucionalizada e acabasse perdendo o foco para a missão. Então a igreja resistia um pouco a essa organização. Então houve resistência no início a se ter um manual que unificasse os procedimentos da igreja, né? Então em 1882 começou a ser publicado algum material, né, periodicamente, a respeito dos procedimentos e costumes enfim, e orientações da igreja. E quando foi em 1883, foi feita a primeira proposta de se transformar essas publicações, essas primeiras orientações, transformar isso num manual, num livro que pudesse servir como manual. E, curiosamente, essa proposta foi rejeitada, né, na Assembleia Geral da Igreja, né? Alguns talvez entendiam que o manual naquele momento não seria uma coisa boa para a igreja. Havia esse receio, né, da institucionalização. Ia cercear a liberdade, né? E foi somente décadas depois, né, em 1931, que foi feita novamente uma proposta para se publicar um manual da igreja, e finalmente essa proposta foi aprovada, e o primeiro manual da igreja publicado foi em 1932. Aí começou a história do nosso Manual da Igreja. E daí para frente o manual ele é aplicado em todas as partes, Sim, partes a do mundo. ideia é essa, né? Unificar procedimentos, orientações administrativas e mesmo as questões doutrinárias da igreja, de forma que se aplique ao mundo inteiro, né? A igreja, nesse período aqui, estava em ascensão, estava num processo de crescimento muito grande e alcançando muitas partes do mundo, né? E então a necessidade de um manual se tornou ainda maior e mais urgente. Então aí vem uma terceira pergunta em cima desse tema, né? Desde esse primeiro manual da igreja, 1932,
Até essa última versão que você traduziu para nós aqui para a língua portuguesa. A pergunta é: qual que é o propósito da igreja, desde o primeiro manual dela, qual é o propósito da igreja em ter esse manual? Olha, um dos grandes desafios da igreja adventista, é manter-se como uma organização mundial. Se você analisa todos os demais movimentos protestantes, não existe nenhum que permanece como uma organização mundial. Eles se dividiram em vários ministérios. Então, a Igreja Adventista é praticamente o único movimento protestante tradicional que se mantém como uma igreja, uma organização mundial. Isso não é fácil, né? Por causa daquilo que eu já mencionei, né? As diferenças de culturas, de tradições nas regiões do mundo. Então, a importância do manual reside aí, né? Em você estabelecer normas, princípios, critérios, procedimentos que unifiquem a igreja ao redor do mundo. Agora, nós temos a Bíblia como nosso manual principal, né? Nosso guia principal e de regras e normas, estatutos e procedimentos é a Bíblia. Mas aí nós temos também o Espírito de Profecia, que nos ajuda a entender um pouco melhor o nosso próprio principal manual, que é a Bíblia. E esse manual da igreja, ele é baseado em quais princípios também em cima desse manual principal? O manual da igreja, Leônidas, ele tem, podemos dizer assim, ele tem duas categorias de material. Ele tem um material que é o material que tem a ver com a teologia, com a doutrina, né, com os princípios bíblicos. Né, todo esse material é absolutamente baseado na Bíblia. Esse é o esforço da igreja. Evidentemente, existe um material no manual da igreja que que não é um material de teor teológico, de teor doutrinário, e sim de teor administrativo. Né? Mas mesmo esses materiais buscam, né, a aplicação dos princípios bíblicos sobre ele. Então, a gente pode dizer que o esforço da igreja, durante toda essa história, é sempre manter todos os princípios, todas as orientações, todos os critérios estabelecidos no manual, tendo como base a Bíblia em primeiro lugar, né? Evidentemente, seguindo as orientações do Espírito de Profecia. Então, eu posso afirmar que o nosso manual da igreja, ele reflete os princípios do Espírito de Profecia e automaticamente reflete também os mesmos princípios da palavra de Deus. Eu vou ler aqui, Bíblia, né? eu vou ler aqui o que o próprio manual diz, né? As normas e práticas da igreja se baseiam nos princípios das Escrituras Sagradas. Esses princípios, ressaltados pelo Espírito de Profecia, estão expostos neste manual da igreja. Né? Então é isso aí. Agora, como você colocou, o manual reflete duas vertentes, né? O teológico e o administrativo. Agora, uma pergunta: pode haver mudança no manual da igreja? Porque tem um aspecto teológico e tem um aspecto administrativo eclesiástico. Pode haver alguma mudança no manual da igreja? Não só pode, como há com muita frequência. Evidentemente, a igreja não tem feito mudanças na sua compreensão doutrinária, teológica, né? Mas o manual, na sua parte de procedimentos, de aplicação dos princípios bíblicos na prática da igreja, evidentemente isso precisa se ajustar a algumas realidades, precisa se fazer atualização de textos, né? Mudanças de estrutura de capítulos, né? A versão de 2000 não me lembro agora se 2010 ou 2015, a versão de 2015, houve uma reestruturação completa, inclusive na sequência e quantidade de capítulos do Manual da Igreja. Então, essas mudanças são normais de acontecerem e, evidentemente, a cada 5 anos, né, nas Assembleias Gerais da Igreja, essas mudanças são apresentadas para serem votadas em Assembleia. Mas são mudanças que dizem respeito a atualizações, adaptações de alguns procedimentos para determinadas culturas. Né? Alguns ajustes dentro da própria realidade social, Exatamente. administrativa e eclesiástica. Não há mudança de princípios, Não, de teologia. Não, o conjunto doutrinário, a compreensão doutrinária da Igreja Adventista tem permanecido muito, muito sólido, né? Com um fundamento bíblico muito sólido. A Igreja não tem tido mudanças nesse aspecto. Né? Então, o manual ele é votado na Assembleia Geral, que a Igreja faz a cada 5 anos. A cada 5 anos. Mas uma divisão da igreja no mundo, tipo a divisão sul-americana, divisão norte-americana, divisão euro-africana, a divisão a Ásia Ocidental, ou uma própria união, uma união central, uma união nordeste, uma união, qualquer união em qualquer parte do mundo, ela pode fazer essa alteração?
mesmo que não seja teológica, essa alteração administrativa da igreja? A resposta a essa pergunta é simples: sim e não. Sim e não. E não. Em que sentido? Quando é que sim, quando é que Pois não? é, nenhuma divisão, nenhuma união, nenhum nível hierárquico da igreja tem liberdade, tem autoridade de simplesmente decidir não seguir uma orientação do manual da igreja, né? Então, nesse aspecto, não, nenhuma divisão ou união pode fazer mudança nesse sentido. Agora, sim, em que sentido? Alguma coisa que está estabelecida no manual da igreja, se uma divisão quiser fazer uma adaptação daquela orientação para a sua região, então essa divisão pode solicitar, não é, aos organismos superiores para incluir numa seção do manual que se chama suplementos. Então, nos suplementos, por exemplo, aqui no nosso manual aqui, nós temos os suplementos da divisão sul-americana. Então, esses suplementos, eles dão explicações detalhadas de algumas coisas que não estão tão claras no texto do manual, ou mesmo adaptações de algumas orientações do manual que são aplicadas de forma diferente no território da divisão sul-americana. Mas esses suplementos, eles passam por um crivo e precisam ter a aprovação da comissão diretiva da Associação Geral. Vou dar um exemplo aqui, Leônidas. Essa versão nova do manual aqui, ela traz uma inovação na faixa etária do Clube de Aventureiros. Certo, o Clube de Aventureiros, tradicionalmente, tem sido para crianças de 6 a 9 anos. Na última Assembleia, agora, no ano passado, a igreja decidiu ampliar a faixa etária dos aventureiros para 4 a 9 anos. De 4 a 9 anos de idade. A divisão sul-americana solicitou autorização para não adotar essa mudança. Então, manter a idade de 6 a 9. Então, se você vai nos suplementos da divisão sul-americana, nesse ponto está dizendo que na divisão sul-americana a faixa etária dos aventureiros permanece de 6 a 9. E é claro, essa solicitação da divisão sul-americana não vem do nada, né? Não é porque a gente não quer atender as crianças de 4 anos ou de 5 anos, não é isso. É porque a estrutura do Clube de Aventureiros na divisão sul-americana é muito maior do que em qualquer outra divisão, né? E uma mudança desse tipo exigiria uma readaptação, uma reestruturação radical na organização do clube. Então, no momento, a divisão entende que não é adequado adotar essa mudança. Isso aqui é somente um exemplo de como uma divisão pode alterar alguma coisa que está no manual da igreja. Agora, Ranieri, aqui eu estou vendo o nosso manual da igreja, nossa edição atual, nós temos aqui 15 capítulos, na página, são 15 capítulos o nosso novo manual. Sim. Na página 184, nós temos uma seção de notas. E depois da seção de notas, nós temos a página 198, que fala do suplemento da divisão sul-americana, certo? Que você acabou de mencionar, das alterações que uma divisão pode fazer com a autorização da igreja e da sua Assembleia Geral reunida. A pergunta que eu faço é, se eu sou um membro da igreja, eu sou um ancião da igreja, sou um líder de igreja, ou até mesmo um pastor de igreja, qualquer membro batizado da igreja, lê o manual da igreja e acha que tem alguma sugestão para dar para uma próxima atualização, uma próxima alteração, uma sugestão de mudança. Um membro comum, um pastor, um ancião, um líder, um secretário de igreja, ele acha que tem que haver uma sugestão aqui de mudança para melhorar ainda mais a administração da igreja, para alcançar maior ainda a sociedade, a comunidade local. Como é que acontece esse processo de eu pedir ou não uma alteração do manual da igreja? Em primeiro lugar, é importante... Isso foi claro? Sim, foi muito claro. É importante saber que sim, é possível. E as mudanças que acontecem a cada 5 anos resultam desse tipo de iniciativa. Alguém lê um texto do manual, uma aplicação de um princípio, um procedimento e acha que não está bem, que o texto não está bem, ou que aquele procedimento precisa ser alterado. Então, é legítimo esse sentimento. Eu até costumo dizer uma coisa que precisa ser muito bem entendida, né? Você não é obrigado a concordar com tudo que está no manual, mesmo os pastores, né? Você pode ver alguma coisa aqui no manual que você pode dizer, eu não concordo muito com isso. Não entendi. Evidentemente, não estou falando aqui de aspectos doutrinários, de aspectos teológicos. Entende-se que aquelas pessoas, pastores, assalariados ou não assalariados, que têm uma função na igreja, que eles estejam em plena harmonia com a doutrina da igreja, né? Se não estiver, tem que ter uma atitude honesta e dizer assim, eu não concordo e eu prefiro não participar da liderança. Mas nós que somos líderes, em aspectos que não são teológicos ou doutrinários, é natural que um ou outro ponto de procedimento, então você não concorde. O meu princípio é o seguinte, né? Eu posso não concordar, mas eu obedeço.
porque eu tenho um voto de lealdade com a igreja, né? Agora, o que eu devo fazer então? Não, mas eu posso não concordar e de repente ninguém sabe ainda por que que eu não concordo. Aí eu posso Mas eu preparar minha posso ter, tese. eu posso ter um embasamento bem convincente. Então, isso pode ser feito, né? Não, Então, isso é apresentado à associação. Se a comissão diretiva da associação aprova uma mudança que foi apresentada, isso é submetido à comissão diretiva da União, depois isso vai para a divisão, vai para a comissão de manual da igreja e chega à mesa, à comissão diretiva da Conferência Geral. Então, é assim que acontecem as mudanças, né? Mudanças que vêm da igreja, que vêm das associações, das uniões, para fazer esse tipo de adaptação. Então, é possível, sim, propor mudanças para o manual da igreja. agora você me fez pensar numa outra questão, uma outra dúvida aqui, dentro desse texto, desse contexto aí. Eu vou aplicar o manual da igreja na minha igreja. Eu sou um líder de igreja, eu sou um administrador da minha igreja local, eu sou um oficial de igreja, participo das comissões da igreja, das decisões administrativas eclesiásticas da igreja, e eu vou aplicar esse manual, que nós estamos estudando sobre ele aqui, que é o manual da nossa igreja. Só que eu chego num ponto do manual, pode ser até de transferência de membro, ou disciplina de membro, ou o assunto casamento, divórcio, novas núpcias, que há uma divergência localmente na minha igreja. Aí tem uma divergência na minha comissão, na minha assembleia de igreja local, não houve um consenso de uma decisão dentro do próprio manual da igreja. Se há uma divergência numa decisão administrativa Como local, resolver divergências? então, Está como aqui, que a ó. gente poderia resolver Vou uma questão responder de com um uma texto. divergência? A igreja não teve a maioria absoluta. Ficou metade a favor, metade contra. Há como resolver uma divergência do próprio manual dentro A divergência com relação à compreensão de alguma coisa do manual, né? Uma dúvida, não sei como resolver isso, o manual está deixando uma dúvida, o que significa isso aqui? Então, eu vou responder lendo um texto do manual, Leônidas, que diz assim, página 20, né? No final da página diz assim: oficiais e líderes da igreja, pastores e membros devem consultar sua associação para orientação relativa ao funcionamento de sua congregação ou sobre questões levantadas no manual da igreja. Se eles não chegam a um entendimento mútuo, devem consultar-se com sua união para esclarecimento. Então, tem a associação, se ainda não resolver, vai para a união vai analisar e vai dar a palavra final. Então, nós vamos recorrer à organização superior. Se houver uma divergência de compreensão do manual. Exatamente. Encerramos aqui a nossa primeira parte, né, ou o primeiro capítulo do Manual da Igreja. E eu espero você nos próximos capítulos, juntamente aqui com o pastor Ranieri Salles. Que Deus abençoe todos nós.